Milionário viúvo tinha uma filha doente. Ela foi cozinhar para a menina e acabou conquistando seu amor. Imagine um homem rico, devastado pela perda da esposa, lutando para salvar a filha de uma doença cruel, quando uma jovem desconhecida entra em sua vida com uma panela na mão e muda tudo para sempre. Prepare-se para lágrimas, risos e um amor que nasce das cinzas da dor. O ar no consultório do hospital particular em São Paulo carregava aquele cheiro estéril de remédios e esperança frágil que Ricardo Almeida conhecia como a palma da própria mão. Aos 38 anos, como CEO de uma gigante do setor imobiliário, ele estava acostumado a negociações bilionárias e decisões que moviam mercados, mas nada o preparara para os últimos 8 meses de agonia ao lado de sua filha única, Sofia, de apenas 7 anos. A menina, com seus cachinhos loiros e olhos verde-água que tanto lembravam a mãe falecida, estava deitada na maca, conectada a monitores que bipavam ritmicamente como um lembrete cruel de sua fragilidade. "Papai, quando eu vou poder brincar? No parque de novo?" perguntou Sofia com uma voz fraquinha, apertando o ursinho de pelúcia contra o peito, enquanto Ricardo segurava sua mãozinha fria, tentando não deixar transparecer o pânico que o consumia por dentro. Desde que Isabel, sua esposa, morrera em um trágico acidente de avião há 4 anos, Ricardo transformara sua vida em uma fortaleza de proteção ao redor de Sofia. Ele abandonara festas glamorosas e viagens de negócios desnecessárias, focando em ser o pai perfeito. Mas a doença veio como um soco invisível. Anemia falciforme, uma condição genética herdada que fazia as células sanguíneas de Sofia se deformarem, causando crises de dor intensa, fadiga constante e riscos de infecções graves. As transfusões mensais e medicamentos haviam se tornado rotina, mas nos últimos tempos as crises pioraram, deixando-a exausta e incapaz de comer direito. "Senhor Almeida", disse o Dr. Lucas, entrando no quarto com uma prancheta na mão, seu tom grave cortando o ar como uma lâmina. "Os exames mostram que a anemia está avançando. Precisamos ajustar a dieta dela urgentemente. Alimentos ricos em ferro, vitaminas, mas adaptados para não sobrecarregar o sistema dela. Sem isso, as crises podem se tornar fatais." Ricardo sentiu o mundo desabar mais uma vez. Ele, que construíra um império de arranha-céus, mal sabia ferver água sem queimar a panela. Desde a morte de Isabel, que era uma mestra na cozinha e preenchia a casa com aromas de pratos caseiros cheios de amor, ele e Sofia sobreviviam de entregas gourmet e refeições pré-prontas de chefes particulares, mas nada disso atendia às necessidades específicas da menina. "O que isso significa na prática, doutor? Eu faço qualquer coisa por ela", murmurou Ricardo, sua voz rouca de emoção, enquanto Sofia o olhava com aqueles olhos suplicantes, como se soubesse que o pai estava à beira do abismo. O médico explicou: refeições personalizadas, sem sal excessivo, com folhas verdes, proteínas magras e suplementos, tudo monitorado para evitar complicações. Mas Ricardo, sozinho em sua mansão luxuosa na Zona Sul, sentia o peso da solidão como nunca. Naquela noite, após colocar Sofia para dormir com uma história improvisada sobre princesas guerreiras que venciam dragões invisíveis, ele se trancou no escritório, rodeado por pilhas de relatórios médicos e seu laptop piscando com pesquisas frenéticas. Ferro de origem vegetal, receitas anti-inflamatórias. "Como diabos eu vou gerenciar isso?", resmungou, esfregando os olhos vermelhos de cansaço. Foi então que um anúncio online piscou na tela. "Procura-se nutricionista cozinheira, especializada em dietas para condições crônicas infantis. Dedicação exclusiva, salário generoso." Sem pensar 2 vezes, Ricardo redigiu o anúncio adicionando: "Preciso de alguém que transforme comida em remédio e esperança para uma menininha que merece o mundo." Do outro lado da cidade, em um apartamento modesto na periferia, Laura Santos, de 25 anos, uma estudante de nutrição no último ano da universidade pública, lutava contra suas próprias batalhas. Com cabelos pretos cacheados e um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos, Laura crescera em uma família humilde, onde a mãe, costureira,
Mal conseguia pagar as contas, após o pai abandoná-los quando ela tinha 12 anos. Para sustentar os estudos, Laura dava aulas particulares de culinária saudável e trabalhava em caterings esporádicos, mas o sonho de se especializar em nutrição pediátrica parecia cada vez mais distante, com as dívidas se acumulando. "Mãe, eu juro que vou conseguir um emprego bom logo", disse Laura ao telefone, mordendo o lábio para conter as lágrimas, enquanto calculava o aluguel atrasado. Naquela madrugada, navegando por vagas online, seus olhos pararam no anúncio de Ricardo. "Experiência com crianças com condições crônicas? Eu ajudei meu priminho com diabetes tipo 1 por anos, adaptando receitas para ele não se sentir excluído nas festas da família", pensou ela, recordando as noites testando bolos sem açúcar que ainda assim faziam os olhos do menino brilhar. Com o coração acelerado, Laura atualizou seu currículo, destacando sua paixão por transformar a alimentação em ferramenta de cura, e enviou uma carta sincera. "Não sou apenas uma cozinheira. Sou alguém que acredita que cada garfada pode ser um ato de amor, especialmente para uma criança lutando pela saúde." Dias depois, entre dezenas de currículos frios e impessoais, o de Laura chamou a atenção de Ricardo pela autenticidade. "Ela entende o lado emocional", murmurou ele, lendo sobre como Laura criara um clube de super-heróis da comida para o priminho, tornando as restrições dietéticas em aventuras divertidas. Marcou a entrevista para o dia seguinte, ignorando o cansaço de uma reunião de acionistas que durara até a madrugada. Quando Laura chegou ao escritório de Ricardo, um prédio envidraçado que gritava poder e sucesso, ela se sentiu como um peixe fora d'água em sua blusa simples e saia jeans, mas ergueu o queixo com determinação. "Senhor Almeida, prazer em conhecê-lo", disse ela, estendendo a mão com firmeza, enquanto seus olhos castanhos transmitiam uma empatia genuína que o desarmou. A entrevista fluiu como uma conversa entre velhos amigos. Laura falou de suas receitas, inovadoras, como sopas de lentilhas com ervas que disfarçavam nutrientes essenciais em sabores lúdicos, e trouxe uma amostra, bolinhos de aveia com beterraba que pareciam docinhos de festa, mas eram bombas de ferro. Ricardo provou um e pela primeira vez em meses sentiu um vislumbre de alívio. "Isso é incrível, Sofia vai adorar", disse ele, imaginando o sorriso da filha. Mas o momento engraçado veio quando Laura, animada, derrubou acidentalmente uma xícara de café na mesa dele. "Ai, meu Deus, desculpa. Eu sou um desastre ambulante quando fico nervosa", riu ela, limpando freneticamente, e Ricardo não pôde conter uma gargalhada rara. "Pelo menos não foi no meu terno, Armani. Considere isso um teste de reflexos. Você passou." No final, ele a convidou para um teste prático em casa no fim de semana. Laura saiu dali com o coração aos pulos, sentindo que aquela oportunidade não era só um emprego, mas uma chance de fazer diferença real. Enquanto isso, Ricardo, olhando para a foto de Isabel na escrivaninha, sussurrou: "Talvez ela seja a ajuda que precisamos, amor." Mal sabia ele que Laura não só curaria o corpo de Sofia, mas também os corações partidos daquela família, levando a uma superação que ninguém imaginava, e a um amor que nasceria nas panelas e se espalharia como fogo em palha seca. Mas o destino guardava uma reviravolta, que testaria todos eles além do imaginável. O sábado amanheceu com um céu azul vibrante, como se a própria São Paulo estivesse torcendo para que o dia fosse especial. Laura acordou às 5 da manhã, incapaz de dormir, com a ansiedade borbulhando em seu peito. Hoje era o teste prático na casa de Ricardo Almeida, e ela sabia que não era só um emprego em jogo, era a chance de transformar a vida de uma menininha que lutava para sorrir. No espelho do banheiro apertado de seu apartamento, Laura prendeu os cabelos cacheados em um coque desajeitado, vestiu uma blusa verde-água que realçava sua energia e um jeans confortável. "Você consegue, Laura. É só cozinhar com o coração", disse ao reflexo enquanto arrumava uma sacola com ingredientes cuidadosamente escolhidos. Espinafre fresco para um purê colorido, frango orgânico para bolinhos nutritivos e morangos, suculentos para um sorbet natural que faria qualquer criança sorrir. Ela também levou um aventalzinho infantil com estampa de girassóis, comprado em uma promoção com seus últimos reais,
pensando em conquistar Sofia com um toque de diversão. Enquanto pegava o ônibus para a Vila Madalena, Laura ensaiava mentalmente cada passo do plano. Preparar um almoço saudável que encantasse Sofia, explicar a Ricardo os benefícios nutricionais e, acima de tudo, fazer a menina se sentir incluída, não limitada pela doença. O trajeto parecia eterno, com o trânsito caótico de São Paulo testando sua paciência. Mas quando chegou ao condomínio de casas luxuosas, Laura ficou boquiaberta. A casa de Ricardo era uma obra-prima moderna, com janelas amplas que refletiam o sol e um jardim frontal, onde borboletas dançavam entre as flores. "É como entrar em um filme", murmurou ela, apertando a sacola contra o peito para se ancorar na realidade. Ricardo abriu a porta, casual em uma camiseta cinza e calça jeans, mas com um brilho de tensão nos olhos castanhos. "Laura, bem-vinda. Entre, por favor", disse ele, com um sorriso que misturava alívio e nervosismo. A casa era tão imponente, por dentro quanto por fora. Uma sala ampla com sofás de couro bege, uma lareira decorativa e fotos emolduradas de momentos felizes. Ricardo, uma mulher sorridente que só podia ser Isabel, e Sofia, ainda bebê, gargalhando em um balanço. Laura sentiu um aperto no coração ao notar a ausência de vida naquele lar, como se a casa, apesar de perfeita, estivesse esperando para ser preenchida novamente com risos e calor. "Sofia está no quarto, um pouco tímida", explicou Ricardo, guiando Laura até a cozinha. "Ela fica assim com estranhos, mas é uma menina doce, só precisa de um tempo." A cozinha era um sonho de qualquer cozinheiro. Bancadas de quartzo reluzente, eletrodomésticos de aço inoxidável e uma ilha central que parecia gritar por alguém que a usasse de verdade. Laura deixou escapar um "nossa" antes de se controlar. E Ricardo riu. "Impressionante, né? Mas confesso que a única coisa que sei fazer aqui é esquentar pizza congelada." Isabel era quem dava vida a esse lugar. A menção à esposa trouxe uma sombra ao seu rosto, mas Laura sorriu suavemente. "Então, hoje vamos trazer um pouco dessa vida de volta, que tal?" Antes que pudesse responder, passos leves ecoaram pelo corredor. Sofia apareceu na porta, hesitante, segurando seu ursinho como um escudo. Seus cachinhos loiros estavam soltos, e o rosto pálido carregava uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Oi, Sofia, eu sou a Laura", disse ela, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Seu pai me disse que você é uma super-heroína, e eu trouxe umas coisas para a gente criar receitas mágicas juntas. Quer ajudar?" Sofia olhou para o pai, buscando aprovação, e Ricardo assentiu com um sorriso encorajador. "Ela faz comida que eu posso comer?" perguntou Sofia, a voz quase um sussurro. "Comida que vai te fazer sentir forte como uma guerreira", respondeu Laura, mostrando o avental de girassóis. "E olha, trouxe um avental especial para nossa chefe da cozinha." Os olhos de Sofia brilharam ao ver o avental, e ela o pegou com cuidado, como se fosse um tesouro. "É meu?" perguntou, já esquecendo a timidez. "Todo seu", confirmou Laura, ajudando-a a amarrar o avental. Ricardo observava, surpreso com a naturalidade com que Laura conquistava sua filha. "Primeiro precisamos lavar as mãos como verdadeiras chefes", disse Laura, guiando Sofia até a pia com um banquinho. Enquanto a água corria, ela começou a contar uma história inventada sobre o reino das comidas mágicas, onde cada ingrediente tinha um superpoder. "O espinafre, por exemplo, é a capa invisível que dá força aos guerreiros", explicou, fazendo Sofia rir pela primeira vez. A tarde se transformou em uma dança de risos e aprendizado. Laura ensinou Sofia a moldar bolinhos de frango com purê de espinafre, transformando a massa em formatos de coração e estrela. "Por que a gente está fazendo corações?" perguntou Sofia, amassando a mistura com dedinhos curiosos. "Porque comida feita com amor é a mais poderosa", respondeu Laura, piscando. Ricardo, que inicialmente ficou apenas observando, não resistiu e se juntou, tentando moldar um bolinho que saiu parecendo mais um dinossauro desajeitado. "Isso é um T-Rex ou uma galinha mutante?", brincou Laura. E Sofia caiu na gargalhada, jogando farinha sem querer no rosto do pai. "Ei, isso é ataque com arma branca",
exclamou Ricardo, fingindo indignação enquanto limpava a farinha, e o som da risada de Sofia encheu a cozinha de uma leveza que ele não sentia há anos. Enquanto os bolinhos assavam, Laura preparou um sorbet de morango, deixando Sofia mexer a mistura com uma colher de madeira. "Você já comeu neve de morango?" perguntou Laura, e Sofia balançou a cabeça fascinada. "Então hoje você vai provar a neve mais gostosa do mundo. E ela vai ajudar seu corpo a ficar forte." Ricardo, sentado na bancada, não conseguia tirar os olhos de Laura. A forma como ela transformava uma tarefa complexa em algo divertido, a paciência com que respondia às perguntas incessantes de Sofia e o jeito como seus olhos brilhavam quando falava de comida. "Você é boa nisso", disse ele quase sem perceber. Laura corou, mas respondeu com um sorriso travesso. "É porque eu treino com o meu priminho, o maior crítico gastronômico de 9 anos que você já viu." Quando os bolinhos ficaram prontos, Sofia provou um e seus olhos se arregalaram. "Papai, é melhor que pizza", exclamou mordendo outro pedaço. Ricardo provou também, impressionado com o sabor rico e a textura perfeita. "Laura, isso é mágico", disse ele, e pela primeira vez houve um tom de admiração em sua voz que fez Laura sentir um calor inesperado no peito. "Não é mágica, é só amor e um pouco de ciência", respondeu ela, mas seus olhos encontraram os dele por um segundo a mais do que o necessário, e ambos desviaram o olhar, constrangidos. Depois do almoço, enquanto Sofia desenhava corações, com canetinhas coloridas inspirada pelos bolinhos, Laura e Ricardo arrumavam a cozinha. "Ela não comia assim há meses", disse Ricardo, a voz carregada de gratidão. "Você tem um dom, Laura, não é só cozinhar, é como se você entendesse o que ela precisa." Laura hesitou, mas decidiu ser honesta. "Quando meu priminho foi diagnosticado com diabetes, vi como ele se sentia diferente dos outros. Eu queria que Sofia sentisse que pode comer coisas deliciosas e ser como qualquer criança. É isso que me move." Ricardo a encarou, como se visse Laura pela primeira vez. "Você é mais jovem que eu, mas parece ter vivido 2 vidas", disse ele. E havia uma suavidade em sua voz que a fez corar novamente. Antes de Laura ir embora, Sofia correu para abraçá-la. "Você volta amanhã, Laura? Quero fazer mais corações." Laura riu, bagunçando os cachinhos da menina. "Não amanhã, mas na segunda-feira, prometo. Vamos fazer um castelo de panquecas, que tal?" Sofia bateu palmas e Ricardo acompanhou Laura até a porta. "O emprego é seu, se você quiser", disse ele com uma sinceridade que a pegou desprevenida. "Sério? Mesmo depois do incidente do café, no escritório?" brincou ela, tentando aliviar a tensão. Ricardo riu. "Especialmente por causa disso. Mostra que você é humana." Eles trocaram um olhar que parecia carregar 1000 palavras não ditas, e Laura saiu com o coração leve, mas também confuso. Algo naquela casa, naquela família, a fazia sentir que pertencia ali, mas ela sabia que precisava manter a cabeça no lugar. Naquela noite, enquanto Laura voltava para casa no ônibus lotado, pensava no sorriso de Sofia e no jeito como Ricardo a olhava, como se visse além da cozinheira contratada. Em casa, Ricardo leu uma história para Sofia antes de dormir e a menina sussurrou: "Papai, a Laura é como uma fada da comida. A mamãe ia gostar dela, né?" Ricardo engoliu em seco, tocado pela sabedoria inocente da filha. "Ia sim, meu amor, ia sim." Ele apagou a luz, mas não conseguiu apagar a sensação de que Laura estava trazendo mais do que receitas para suas vidas. Ela estava trazendo esperança, e sem que nenhum dos dois soubesse, o destino já tramava uma surpresa que os obrigaria a enfrentar seus medos mais profundos. A segunda-feira chegou com uma brisa fresca, que parecia carregar promessas de novos começos. Laura desembarcou do ônibus na Vila Madalena, com o coração acelerado, carregando uma mochila repleta de ideias e um caderno onde anotara receitas para a semana, todas planejadas para nutrir o corpo frágil de Sofia e reacender sua alegria. O avental de girassóis que dera à menina no sábado estava dobrado com cuidado na sacola, junto com uma surpresa, um livrinho de receitas ilustrado que Laura criara à mão, com desenhos de frutas e legumes transformados em personagens sorridentes.
Vamos fazer disso uma aventura, murmurou para si mesma, enquanto tocava a campainha da casa dos Almeida. Ricardo abriu a porta, já de terno, mas com um sorriso menos tenso que o usual. Laura, bem-vinda ao caos controlado, brincou ele, apontando para Sofia, que corria pela sala vestida com um pijama de unicórnios, perseguindo uma bola de borracha que quicava descontroladamente. Laura, você trouxe o avental? Gritou Sofia, parando no meio da sala com as bochechas coradas de animação. Trouxe, chefe, respondeu Laura, tirando o avental da sacola e balançando-o no ar como uma bandeira. Sofia correu para abraçá-la, quase derrubando a mochila. Ricardo observava, notando como a presença de Laura transformava instantaneamente o humor da filha. Vou para o escritório agora, mas volto para o jantar, disse ele pegando as chaves. Qualquer coisa, meu número está na geladeira. Laura acenou com um sorriso confiante. Pode ir tranquilo, Ricardo. Aqui é território das chefes. Assim que a porta se fechou, Laura e Sofia transformaram a cozinha em um palco de criatividade. O plano do dia era preparar um almoço leve, creme de abóbora com gengibre para aquecer a alma e bolinhos de quinoa com ervas. E um lanche da tarde, que incluía muffins de maçã sem açúcar, perfeitos para a dieta de Sofia. Enquanto cortava a abóbora, Laura inventava histórias para manter Sofia entretida. Sabe, essa abóbora é a rainha do reino das vitaminas. Ela guarda um segredo, quem come seu creme fica com super força, disse, fazendo Sofia rir enquanto misturava a quinoa com dedinhos curiosos. Então eu vou ser mais forte que o Hulk? Perguntou a menina, flexionando os bracinhos magros. Mais forte que o Hulk e a Mulher Maravilha juntos, respondeu Laura, piscando. Entre risadas, Laura percebeu o quanto Sofia era inteligente e intuitiva. Durante o preparo dos muffins, a menina perguntou: Laura, por que você gosta tanto de cozinhar para mim? Laura parou, surpresa com a profundidade da pergunta. Porque cozinhar para você é como dar um abraço bem grande, mas com comida. E eu sei que você precisa de muitos abraços agora, não é? Sofia assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e saudade. A mamãe também fazia comida assim. Ela cantava enquanto cozinhava. Você canta? Laura riu, um pouco envergonhada. Só se você quiser torturar seus ouvidos, mas posso tentar. E, para surpresa de Sofia, Laura começou a cantarolar uma música inventada sobre muffins mágicos, com uma voz desafinada que fez a menina gargalhar até quase cair do banquinho. O dia passou voando, com Sofia provando cada prato com entusiasmo, e até lambendo a colher do creme de abóbora, algo que Ricardo dizia ser raro nos últimos meses. Quando ele chegou em casa às 19, a mesa estava posta com capricho, guardanapos dobrados em forma de flor, uma jarra de suco de laranja natural e os pratos dispostos como em um restaurante chique. Sofia correu para abraçá-lo. Papai, eu fiz tudo? Bom, quase tudo. A Laura ajudou um pouquinho. Ricardo riu, bagunçando os cabelos da filha. Quase tudo, é? Então você é oficialmente uma chefe. Ele olhou para Laura, que arrumava os últimos detalhes na cozinha. Isso está com uma cara incrível, Laura. Como você faz para ela comer assim? Durante o jantar, a conversa fluiu com leveza. Sofia contava histórias exageradas sobre como derrotar um monstro de quinoa na cozinha, enquanto Laura e Ricardo trocavam olhares divertidos. Mas havia algo mais nos olhos de Ricardo, uma admiração que ia além da gratidão pelo trabalho de Laura. Quando Sofia pediu para mostrar seus desenhos no quarto, deixando os dois sozinhos na cozinha, Ricardo aproveitou para falar. Laura, eu não sei como te agradecer. Hoje foi o primeiro dia em semanas que ela não reclamou de cansaço ou dor. Você está fazendo mais do que cozinhar. Laura sentiu o rosto esquentar. É só o que eu sei fazer, Ricardo. Gosto de ver ela feliz. Ele hesitou como se quisesse dizer mais, mas apenas sorriu. Você é especial, sabia? O momento foi interrompido por Sofia, que voltou correndo com um desenho de uma família de muffins sorridentes. Olha, Laura, fiz para você. Laura sentiu um nó na garganta ao ver o desenho, onde um muffin maior, rotulado Laura, segurava as mãos de um muffin menor, Sofia, e outro maior, papai.
É lindo, Sofia. Vou guardar para sempre, disse ela abraçando a menina. Mas enquanto arrumava a cozinha, Laura sentiu uma pontada de preocupação. Sofia estava se apegando rápido, talvez rápido demais, e ela própria não podia negar o calor que sentia toda vez que Ricardo sorria para ela. Foco, Laura. Você é a cozinheira, não parte da família, pensou tentando se convencer. Naquela noite, após Laura ir embora, Ricardo ficou acordado até tarde, sentado na varanda com uma xícara de café que esfriava lentamente. A casa parecia diferente com Laura ali, mais viva, mais quente, como nos tempos em que Isabel enchia os cômodos com seu riso. Ele sabia que estava começando a sentir algo por Laura, mas a culpa o corroía. Seria justo com Isabel? Com Sofia? E Laura, tão jovem, cheia de sonhos, merecia carregar o peso de uma família marcada pela perda? Enquanto isso, no outro lado da cidade, Laura deitava na cama, olhando o teto rachado de seu quarto. O desenho de Sofia estava ao lado, e ela não conseguia parar de pensar no olhar de Ricardo, na forma como ele a fazia se sentir vista, valorizada. Ele é seu chefe, Laura, e tem uma filha que precisa de você. Não complique as coisas, murmurou, mas o coração teimava em acelerar. Os dias seguintes solidificaram a rotina. Laura chegava às 14h, transformava a cozinha em um laboratório de sabores, e Sofia florescia a cada dia. Ela ganhava peso, suas bochechas ficavam rosadas, e as crises de dor diminuíam significativamente. Laura introduzia pratos criativos, como nuvens de batata doce, purê moldado com bico de confeiteiro, e pizza de arco-íris com vegetais coloridos, que faziam Sofia comer com entusiasmo. Ricardo, por sua vez, começou a chegar mais cedo do escritório, inventando desculpas como reuniões canceladas, só para passar mais tempo com elas. Uma tarde, enquanto preparavam biscoitos de aveia em forma de animais, Ricardo tentou cortar um elefante e acabou criando algo que parecia um pé de galinha. Isso é arte moderna ou um crime culinário? Brincou Laura, e Sofia riu tanto que derramou suco na bancada. Ricardo jogou um pano de prato nela, fingindo indignação. Ei, respeite o artista, disse, e Laura revidou jogando uma pitada de farinha que acabou caindo nos cílios dele. Agora você parece um padeiro fantasma, riu ela, e por um momento, enquanto limpava a farinha do rosto dele com um guardanapo, seus dedos se tocaram e o ar pareceu parar. A química entre eles era inegável, mas ambos lutavam contra ela. Laura, por medo de cruzar uma linha profissional e machucar Sofia. Ricardo, por medo de trair a memória de Isabel e expor sua filha a mais mudanças. Mas Sofia, com sua sabedoria infantil, parecia perceber tudo. Uma noite, enquanto Laura lia uma história para ela antes de dormir, a menina perguntou: Laura, você gosta do meu papai? Laura engasgou com as próprias palavras. Gosto, ele é um ótimo pai para você, respondeu esquivando-se. Mas você gosta dele como a mamãe gostava? Insistiu Sofia, os olhos grandes fixos nela. Laura hesitou, o coração disparado. Seu pai é uma pessoa especial, Sofia. Mas agora é hora de dormir, tá? A menina assentiu, mas sussurrou antes de fechar os olhos. Eu queria que você ficasse com a gente para sempre. Na sexta-feira, Laura chegou com uma ideia ambiciosa. Preparar uma festa do super-herói para Sofia, com pratos que reforçassem sua dieta e a fizessem se sentir poderosa. Mas, enquanto organizava os ingredientes, notou algo preocupante. Sofia parecia mais cansada que o normal, com olheiras profundas e uma palidez que não via há semanas. Sofia, tá tudo bem? Perguntou, tocando a testa da menina, que estava fria e úmida. Tô só com sono, murmurou Sofia, mas sua voz era fraca. Laura sentiu um alarme disparar em sua mente. Ligou para Ricardo imediatamente. Ricardo, acho que a Sofia não está bem, ela tá pálida e letárgica. Pode vir para casa agora? Ricardo, que estava em uma reunião, largou tudo e chegou em menos de 30 minutos, o rosto pálido de medo. Ao ver Sofia deitada no sofá, com o ursinho apertado contra o peito, ele a pegou no colo. Vamos pro hospital agora, disse a voz tremendo. Laura, sem hesitar, pegou sua bolsa. Eu vou com vocês. No carro a tensão era palpável. Sofia, no banco de trás,
Murmurava que queria dormir enquanto Laura segurava sua mão, tentando manter a calma. Ricardo dirigia com os nós dos dedos brancos no volante. Laura, e se for uma crise grave? E se eu não tiver feito o suficiente? Disse ele, a voz quebrada. Laura tocou seu ombro gentilmente. Você fez tudo por ela. Agora vamos cuidar disso. Juntos, no hospital, os médicos confirmaram o pior. Uma crise aguda de anemia falciforme, desencadeada por uma infecção leve que o corpo frágil de Sofia não conseguiu combater. Ela precisaria de uma transfusão de sangue imediata e internação por alguns dias. Ricardo desabou em uma cadeira no corredor, o rosto enterrado nas mãos, enquanto Laura, com lágrimas nos olhos, segurava sua mão. Ela vai ficar bem, Ricardo. Ela é forte como você. Ele levantou o olhar, vulnerável como nunca. Laura, eu não sei o que faria sem você aqui. E naquele momento de medo e incerteza, algo mudou entre eles. Um laço que não podia mais ser ignorado, mas que ainda estava envolto em dúvidas e temores. O hospital parecia um mundo à parte, com seus corredores brancos e o eco constante de passos apressados e máquinas apitando. Laura e Ricardo estavam sentados em cadeiras desconfortáveis no corredor do setor pediátrico. O silêncio entre eles, carregado de preocupação. Sofia, internada em um quarto isolado, recebia a transfusão de sangue enquanto uma enfermeira monitorava seus sinais vitais. A menina, agora sedada para aliviar a dor, parecia pequena e frágil na cama, o ursinho de pelúcia ao seu lado como um guardião fiel. Ricardo, com os cotovelos apoiados nos joelhos, encarava o chão como se pudesse encontrar respostas nas rachaduras do linóleo. Laura, ao seu lado, segurava um copo de café morno, tentando manter a calma, mas seus olhos castanhos estavam marejados. Ela vai ficar bem, Ricardo, disse ela, a voz suave, mas firme, como se estivesse tentando convencer a si mesma tanto quanto a ele. Ricardo levantou o olhar, exausto, e murmurou: eu já perdi a Isabel. Não posso perder a Sofia também. A vulnerabilidade em sua voz partiu o coração de Laura, e sem pensar, ela estendeu a mão e apertou a dele. Você não vai perdê-la. Estamos aqui juntos. As horas se arrastaram, marcadas apenas pelo som dos monitores e pelas visitas esporádicas do Dr. Lucas, que trazia atualizações cautelosas. A transfusão está estabilizando os níveis dela, mas precisamos monitorar por infecções secundárias. As próximas 24 horas são cruciais, explicou ele antes de voltar ao quarto. Ricardo esfregou o rosto, tentando afastar o cansaço. Laura, você não precisa ficar. É tarde, você deve estar exausta. Ela balançou a cabeça, decidida. Não vou a lugar nenhum. Sofia me abraçou hoje de manhã e disse que eu era sua fada da comida. Não vou abandonar minha pequena chefe agora. Ricardo managed a weak smile, touched by her dedication. Você é mais do que uma fada da comida, Laura. Você é... não sei como explicar. Você trouxe luz para nossa casa. O momento foi interrompido por uma enfermeira, que os chamou ao quarto. Sofia estava acordada, ainda pálida, mas com um brilho fraco nos olhos. Papai, Laura, chamou ela, a voz rouca. Ricardo correu para o lado da cama, pegando a mãozinha dela. Oi, meu amor, como você está se sentindo? Sofia tentou sorrir. Minha barriga não dói mais, mas estou com fome. Laura riu aliviada, enxugando uma lágrima furtiva. Isso é um ótimo sinal, chefe. Assim que o médico liberar, vamos fazer um banquete de super-heróis para você. Sofia olhou para ela séria. Laura, você já foi doente assim? Laura hesitou, mas decidiu ser honesta. Quando eu era pequena, tive pneumonia uma vez. Fiquei muito assustada, mas minha mãe ficou comigo o tempo todo e isso me fez sentir segura. Agora eu e seu pai estamos aqui para te fazer sentir segura. Sofia apertou a mão de Laura com força surpreendente. Você é como uma mamãe, mas com comida mágica. Ricardo engoliu em seco, os olhos brilhando com emoção. Ele trocou um olhar com Laura e havia algo novo ali, uma conexão que ia além da gratidão, algo que ambos sentiam, mas ainda temiam nomear. O médico voltou, trazendo alívio. Sofia estava respondendo bem à transfusão e poderia ter alta em 2 dias desde que mantivesse repouso e uma dieta rigorosa.
Nada de esforço físico por pelo menos 2 semanas, alertou o Dr. Lucas. E a dieta precisa ser ainda mais controlada agora. Laura, você tem feito um trabalho excelente, mas agora é crucial evitar qualquer inflamação. Laura assentiu, anotando mentalmente cada detalhe, enquanto Ricardo parecia perdido em pensamentos. Naquela noite, Laura insistiu em ficar no hospital, mesmo com Ricardo protestando. Você tem que descansar, Laura. Não é justo te sobrecarregar. Ela cruzou os braços com um meio sorriso teimoso. Ricardo, eu escolhi estar aqui. Não é trabalho, é família. A palavra escapou antes que ela pudesse contê-la, e Ricardo a encarou, surpreso. Por um momento, o corredor frio do hospital pareceu aquecer, mas nenhum dos dois disse mais nada. Eles se revezaram ao lado de Sofia, contando histórias e cantando músicas desafinadas para mantê-la calma, até que a menina finalmente adormeceu. Na madrugada, enquanto Sofia descansava, Laura e Ricardo sentaram-se no café do hospital, compartilhando um sanduíche insosso que parecia gourmet diante da exaustão. Você já pensou em desistir? Perguntou Ricardo, quebrando o silêncio. Desistir do quê? Respondeu Laura, confusa. De tudo isso, de cuidar da Sofia, de lidar com um pai paranoico como eu, de carregar o peso da nossa bagagem. Laura riu. Baixinho, mas seus olhos estavam sérios. Ricardo, crescer na minha casa não foi fácil. Minha mãe trabalhava até cair, e meu pai... Bem, ele não era presente. Eu sei o que é sentir que o mundo está desabando. Mas a Sofia, ela me faz querer lutar porque vejo nela a chance de fazer diferença. E você... Ela parou corando. Eu o quê? Perguntou ele, inclinando-se para a frente, o coração acelerado. Você me faz querer acreditar que ainda existem homens que colocam a família acima de tudo, completou ela, desviando o olhar. Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele, uma mistura de esperança e medo. Laura, eu não sei se mereço isso. Depois da Isabel, achei que nunca mais sentiria nada. Mas você está mudando tudo e isso me assusta. Laura sorriu, vulnerável. Me assusta também. Mas a Sofia precisa de nós dois agora. Então, talvez, a gente possa enfrentar o medo juntos. Ele assentiu e, por um instante, suas mãos se tocaram sobre a mesa, um gesto simples que parecia carregar o peso de 1000 promessas. Quando Sofia teve alta, a casa dos Almeida parecia um campo de batalha. Emocional, Laura voltou ao trabalho com ainda mais determinação, criando pratos que eram verdadeiros abraços em forma de comida. Sopas quentes de lentilha com cúrcuma, smoothies de manga com espinafre que Sofia apelidou de poção de força e até um bolo de chocolate sem açúcar que parecia desafiar as leis da nutrição. Ricardo, por sua vez, começou a se abrir mais, compartilhando histórias de sua juventude, como engenheiro sonhador que construía pontes antes de arranha-céus. Uma tarde, enquanto preparavam um purê de batata doce em forma de nuvens, Ricardo confessou: Sabe, eu queria ser astronauta quando criança. Achava que poderia construir uma ponte até a Lua. Laura riu, jogando uma pitada de sal na direção dele. Ainda dá tempo, Almeida, mas por enquanto, que tal construir uma ponte até o coração da Sofia com essas nuvens? Ele riu, e o som foi tão genuíno que Sofia, que desenhava na sala, correu para a cozinha. O que é tão engraçado? Vocês estão flertando? Perguntou. Ela com um sorrisinho malicioso. Laura engasgou com a água que bebia e Ricardo ficou vermelho como um tomate. Flertando? De onde você tirou essa palavra, pequena? Disse ele, levantando Sofia no colo. Da TV, respondeu ela rindo. Mas nem tudo era leveza. Uma noite, enquanto Laura arrumava a cozinha após o jantar, Ricardo apareceu com uma expressão preocupada. Laura, recebi uma ligação do Dr. Lucas. Hoje, eles querem fazer mais exames na Sofia. Há um risco de ela precisar de um transplante de medula no futuro se as crises continuarem. Laura sentiu o chão sumir. Transplante? Mas ela está tão melhor. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. É uma possibilidade, não uma certeza. Mas eu não sei se aguento mais incertezas. Laura se aproximou hesitante e colocou a mão em seu ombro. Você não está sozinho nisso, Ricardo. Vamos enfrentar isso juntos, um dia de cada vez.
Ele olhou para ela, os olhos brilhando, com gratidão e algo mais profundo. Laura, eu não sei o que fiz para merecer você na nossa vida. Antes que ela pudesse responder, Sofia chamou do quarto e o momento se desfez. Mas a semente de algo maior já estava plantada. Naquela noite, enquanto Laura voltava para casa, ela pensava no peso das palavras de Ricardo e no olhar de Sofia, tão cheia de esperança apesar de tudo. Mas o que ela não sabia era que o próximo capítulo traria uma reviravolta que testaria não apenas sua determinação, mas também o amor crescente que estava florescendo entre eles. E uma decisão que poderia mudar o futuro de todos para sempre. Os dias que se seguiram à notícia do possível transplante de medula foram como uma corda bamba emocional para Ricardo e Laura. A casa dos Almeida, antes repleta de risadas e aromas reconfortantes, agora carregava uma tensão silenciosa. Embora todos tentassem manter a normalidade por causa de Sofia, Laura redobrava seus esforços na cozinha, criando pratos que fossem ao mesmo tempo nutritivos e capazes de arrancar sorrisos da menina, como estrelas de abobrinha recheadas com frango desfiado e um purê de cenoura que Sofia jurava ser laranja de arco-íris. Ricardo, por sua vez, mergulhava em relatórios médicos e consultas com especialistas, buscando respostas que aliviassem o peso da incerteza. Mas entre as tarefas do dia a dia, algo inegável crescia entre ele e Laura. Um sentimento que ambos tentavam ignorar, mas que se manifestava em olhares demorados, toques acidentais e silêncios carregados de significado. Uma tarde, enquanto Laura ajudava Sofia a decorar cupcakes de batata doce com glacê natural de beterraba, a menina soltou uma pergunta inesperada. Laura, você já amou alguém tanto que queria morar com ele para sempre? Laura quase derrubou a colher de madeira, suas bochechas corando instantaneamente. Nossa, Sofia, que pergunta de gente grande, respondeu tentando manter o tom leve. Por quê? Tá pensando em casar com seu ursinho? Sofia riu, balançando a cabeça. Não, boba, é que às vezes acho que você e o papai se olham como os casais da TV. Laura engoliu em seco, sem saber como responder. Mas antes que pudesse dizer algo, Ricardo entrou na cozinha, ainda de paletó, recém-chegado de uma reunião. O que é isso de casais da TV? Perguntou ele com um sorriso curioso, mas o rubor, no rosto de Laura, o fez perceber que havia interrompido algo. Nada, papai, só tô dizendo que a Laura é perfeita, exclamou Sofia, lambendo o glacê dos dedos. Ricardo olhou para Laura e, por um instante, seus olhos disseram mais do que qualquer palavra poderia. Naquela noite, após Sofia ir para a cama, Laura e Ricardo ficaram na sala, revisando o plano alimentar da semana. O ambiente estava calmo, com apenas o som do ventilador de teto e o tic-tac de um relógio na parede. Laura apontava para uma tabela no caderno, explicando como aumentaria a ingestão de folato com espinafre e brócolis, quando Ricardo interrompeu. Laura, posso te perguntar uma coisa pessoal? Ela ergueu os olhos, surpresa. Claro, o que é? Ele hesitou, girando a caneta entre os dedos. Você já pensou em como seria sua vida se não tivesse que lutar tanto? Digo, com as contas, a faculdade, tudo isso. Laura sorriu, um pouco triste. Às vezes, mas a luta me fez quem eu sou. Crescer sem muito dinheiro me ensinou a valorizar o que realmente importa. Como fazer alguém sorrir com um prato de comida ou ver a Sofia correr de novo. Ricardo a encarou, admirado. Você é a pessoa mais forte que conheço. E eu não sei como a Sofia e eu tivemos tanta sorte de te encontrar. E o silêncio que se seguiu foi elétrico. Laura sentiu o coração disparar e Ricardo parecia lutar contra as palavras que queria dizer. Laura, eu preciso ser honesto, começou ele, a voz baixa. Desde que você entrou na nossa vida, algo mudou. Não é só a Sofia estar melhor, é tudo. Eu sinto você aqui mesmo quando não está. E isso me assusta, porque não sei se tenho o direito de sentir isso depois da Isabel. Laura prendeu a respiração, as emoções girando como um redemoinho. Ricardo, eu também sinto algo. Mas a Sofia é o mais importante agora. E se isso for só um momento, não quero machucar ninguém.
Ele se aproximou, os olhos intensos. E se não for só um momento? E se for algo real? Antes que Laura pudesse responder, o telefone tocou, quebrando o encanto. Era o Dr. Lucas, com notícias urgentes. Senhor Almeida, os exames de acompanhamento da Sofia chegaram, disse o médico, o tom sério. Encontramos um doador compatível para o transplante de medula. Não é uma decisão imediata, mas precisamos discutir a possibilidade o quanto antes, porque a condição dela pode se agravar novamente. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Laura, que ouviu a conversa no viva voz, segurou sua mão instintivamente. O que isso significa, doutor? Perguntou ela, a voz firme apesar do medo. O médico explicou que o transplante poderia ser a melhor chance de uma cura a longo prazo, mas envolvia riscos significativos, incluindo a possibilidade de rejeição ou complicações. Precisamos pesar os prós e contras com calma, concluiu ele. Ricardo desligou o telefone, o rosto pálido. Um transplante? Eu não sei se consigo decidir isso, Laura. E se der errado? Ela apertou sua mão com mais força. Você não vai decidir sozinho. Estamos juntos nisso, lembra? Nos dias seguintes, a casa voltou a ser um misto de esperança e ansiedade. Laura continuou sua missão de nutrir Sofia, criando pratos que reforçassem sua imunidade, como um risoto de abóbora com sementes de chia que a menina apelidou de comida de astronauta. Mas agora, cada refeição parecia um ato de resistência contra o futuro incerto. Ricardo passava noites pesquisando sobre transplantes, consultando especialistas internacionais, enquanto Laura se tornava o pilar emocional da casa, mantendo Sofia entretida com histórias e brincadeiras. Uma tarde, enquanto faziam um jardim comestível com palitos de cenoura e molho de iogurte, Sofia olhou para Laura e disse: "Se eu fizer essa cirurgia, você vai ficar comigo?" Laura sentiu um nó na garganta. "Vou estar do seu lado o tempo todo, pequena, prometo." Sofia sorriu, mas acrescentou: "E com o papai também, porque ele fica triste quando acha que eu não vejo." Laura abraçou a menina sem palavras, mas com o coração apertado. Na sexta-feira, Ricardo marcou uma reunião com o Dr. Lucas para discutir o transplante. Laura insistiu em ir, mesmo sendo seu dia de folga. No consultório, o médico apresentou os detalhes. O doador era anônimo, mas 100% compatível, algo raro e promissor. O procedimento, no entanto, exigiria semanas de internação e meses de recuperação, com riscos que não podiam ser ignorados. Ricardo ouvia, anotando freneticamente, enquanto Laura fazia perguntas práticas. Como a dieta dela vai mudar durante a recuperação e os cuidados pós-operatórios? O médico elogiou sua atenção aos detalhes. Você é uma peça-chave nisso, Laura. A alimentação será crucial para a recuperação dela. Ricardo olhou para ela agradecido, mas também com algo mais. Uma confiança que ia além do profissional. De volta à casa, enquanto Sofia dormia, Ricardo e Laura sentaram-se na varanda, sob um céu estrelado que parecia zombar da gravidade da situação. "Laura, eu tomei uma decisão", disse ele, a voz firme pela primeira vez em dias. "Vou autorizar o transplante. É a melhor chance dela e eu confio nos médicos. Mas eu preciso de você mais do que nunca. Não só pela Sofia, mas por mim." Laura sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve. "Ricardo, eu não vou a lugar nenhum. Mas precisamos ser honestos sobre o que está acontecendo entre nós. Isso é justo com a Sofia? Com a memória da Isabel?" Ele suspirou olhando para as estrelas. "A Isabel sempre quis que a Sofia tivesse uma família cheia de amor. E eu acho... Não, eu sei que ela aprovaria você. Mas eu não quero te pressionar. Você tem seus sonhos, sua vida." Laura riu apesar das lágrimas. "Meus sonhos... Ricardo, meu maior sonho agora é ver a Sofia correr no parque de novo. E se for para ser honesta, estar com vocês dois faz parte disso." Ele a encarou surpreso e, pela primeira vez, não hesitou. Puxou-a para um abraço, forte e quente, como se estivesse segurando a única coisa que o mantinha ancorado. "Então, vamos fazer isso juntos", sussurrou ele. "Pelo menos até a Sofia estar bem e depois veremos o que o futuro traz." Laura assentiu, o coração disparado, sabendo que estavam entrando em um território novo e assustador.
não só por causa do transplante, mas pelo amor que estava florescendo entre eles. Mas o destino, sempre imprevisível, guardava uma última surpresa. Na manhã seguinte, enquanto Laura preparava o café da manhã, uma ligação mudou tudo. O doador havia desistido. A notícia caiu como uma bomba, deixando Ricardo e Laura diante de um novo abismo. E agora, sem a esperança do transplante, teriam que encontrar outra forma de salvar Sofia. E no processo, descobrir se o amor que estavam construindo seria forte o suficiente para suportar o peso do que viria. A notícia da desistência do doador caiu como um raio na casa dos Almeida. Ricardo estava no escritório quando o Dr. Lucas ligou, e Laura, que preparava um café da manhã reforçado, com panquecas de aveia para Sofia, viu o rosto dele desabar ao desligar o telefone. O doador, ele mudou de ideia, disse Ricardo, a voz oca, como se o peso de meses de esperança tivesse sido arrancado de uma só vez. Laura largou a espátula, o coração apertado. Como assim? Mudou de ideia? Isso pode acontecer? Ricardo assentiu, esfregando as têmporas. Aparentemente, sim, era um doador anônimo e ele simplesmente desistiu. O hospital está procurando outro, mas pode levar meses ou anos. Ele olhou para Laura, os olhos carregados de desespero. E a Sofia não tem esse tempo. Laura sentiu um nó na garganta, mas se recusou a deixar o pânico tomar conta. Ricardo, olha para mim, disse ela firme, segurando os ombros dele. A Sofia é forte, e nós somos mais fortes ainda. Vamos encontrar um jeito. Sempre há um jeito. Ele a encarou encontrando âncoras na determinação dela, mas a exaustão era visível. Você realmente acredita nisso? Perguntou quase em um sussurro. Laura sorriu apesar do medo. Acredito porque já vi o que o amor e a comida podem fazer por ela. E agora, mais do que nunca, ela precisa de nós dois. Sofia, que brincava na sala com seus lápis de cor, parecia alheia à gravidade do momento. Mas sua intuição infantil captava a atenção. Laura, o papai tá triste de novo? Perguntou ela, entrando na cozinha com um desenho de um sol sorridente. Laura se abaixou, abraçando-a com cuidado. Ele tá só pensando em como te fazer ainda mais forte e pequena. Que tal a gente terminar essas panquecas para dar energia para o seu superpoder? Sofia sorriu, mas seus olhos buscaram o pai, como se quisesse garantir que ele ficaria bem. Ricardo forçou um sorriso, pegando-a no colo. Você é minha heroína, sabia? Vamos comer essas panquecas juntas. Os dias seguintes foram uma maratona de consultas, ligações e decisões difíceis. O Dr. Lucas sugeriu tratamentos alternativos para controlar as crises de Sofia, enquanto buscavam outro doador. Medicamentos experimentais, ajustes ainda mais rigorosos na dieta e sessões de fisioterapia para melhorar a circulação. Laura mergulhou, de cabeça no desafio, pesquisando incansavelmente sobre alimentos que poderiam reforçar a imunidade de Sofia sem sobrecarregar seu sistema. Ela criou um cardápio novo, com sopas ricas em antioxidantes, como beterraba com gengibre e smoothies, de frutas vermelhas misturadas com sementes de linhaça, que Sofia apelidou de poções de coragem. Cada refeição era uma batalha contra a doença, e Laura a enfrentava com a precisão de um general e o carinho de uma mãe. Ricardo, por sua vez, usou sua influência e recursos para acelerar a busca por um novo doador, contatando bancos de medula internacionais e até financiando campanhas de conscientização para aumentar o número de cadastros. Mas à noite, quando Sofia dormia, ele e Laura se encontravam na varanda compartilhando cafés e silêncios que diziam mais do que palavras. Uma noite, sob um céu sem estrelas, Ricardo quebrou o silêncio. Laura, eu não sei como você faz isso, como continua tão forte, mesmo com tudo desmoronando. Ela riu baixinho, abraçando os joelhos. Não sou tão forte assim, Ricardo. Às vezes chego em casa e choro no chuveiro, com medo de não ser o suficiente para ela, mas aí penso no sorriso da Sofia, no jeito que você nunca desiste, e isso me dá forças para continuar. Ele a olhou, os olhos brilhando com algo que ia além da gratidão. Laura, eu preciso te dizer uma coisa. Não sei se é o momento certo, mas não aguento mais guardar. Eu me apaixonei por você.
As palavras saíram como uma confissão, carregadas de medo e esperança. Laura congelou, o coração disparado. Ricardo, eu também sinto algo por você. Há semanas, talvez meses, mas a Sofia e a Isabel... Ele segurou as mãos dela, gentil, mas firme. A Isabel sempre quis que a Sofia tivesse uma família cheia de amor. E eu sei, no fundo do coração, que ela aprovaria você. Mas eu não quero te pressionar. Você tem seus sonhos, sua vida. Laura sentiu as lágrimas escorrerem, mas sorriu. Meus sonhos mudaram, Ricardo. Agora, eles incluem você e a Sofia. Mas temos que ir devagar, por ela. Antes que pudessem dizer mais, um grito de Sofia os interrompeu. Correram para o quarto, onde a menina se contorcia na cama, o rosto crispado de dor. Minha barriga, choramingou ela, apertando o ursinho. Laura agiu rápido, pegando um pano, quente para aliviar a dor, enquanto Ricardo ligava para o Dr. Lucas. Era outra crise, menos grave que a anterior, mas um lembrete cruel da fragilidade de Sofia. No hospital, enquanto a menina recebia medicamentos para controlar a dor, Laura e Ricardo se revezaram ao lado dela, contando histórias de princesas guerreiras e astronautas que conquistavam estrelas. Quando Sofia finalmente adormeceu, Ricardo puxou Laura para o corredor. Eu não sei o que faria sem você, disse ele, a voz rouca, e num impulso a beijou. Um beijo suave, cheio de promessas e medos, que Laura retribuiu com a mesma intensidade. Quando se afastaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Semanas se passaram e a rotina se ajustou à nova realidade. Sofia, apesar das crises ocasionais, continuava a melhorar com a dieta meticulosa de Laura e os cuidados médicos intensivos. Laura e Ricardo, agora mais abertos sobre seus sentimentos, decidiram manter a relação discreta por respeito a Sofia, mas a menina, com sua perspicácia, notava tudo. Uma tarde, enquanto modelavam biscoitos em forma de coração, Sofia perguntou: Laura, você vai ser minha mamãe um dia? Laura engasgou, e Ricardo, que entrava na cozinha, parou na porta, esperando a resposta. Laura sorriu, escolhendo as palavras. Com cuidado. Sofia, eu já te amo como se fosse minha filha, e vou estar aqui sempre, como sua fada da comida ou qualquer coisa que você precisar. Sofia correu para abraçá-la, e Ricardo, com os olhos marejados, se juntou ao abraço. Você é mais do que uma fada, Laura, disse ele, baixo o suficiente para só ela ouvir. Então, numa manhã de segunda-feira, o milagre aconteceu. O Dr. Lucas ligou com notícias inesperadas. Um novo doador compatível fora encontrado. Dessa vez um voluntário local, disposto a seguir adiante. O transplante foi marcado para dali a 2 semanas. A casa explodiu em uma mistura de alívio e ansiedade. Laura planejou um cardápio pré-operatório para fortalecer Sofia, enquanto Ricardo organizava cada detalhe logístico, desde a internação até a recuperação. Na véspera do procedimento, Laura preparou um jantar especial. Festa das estrelas, com pratos em forma de constelações e um bolo de cenoura que Sofia declarou ser o melhor do universo. Durante o jantar, Sofia levantou seu copo de suco e fez um brinde. Pela Laura, que faz comida mágica, e pelo papai, que me ama mais que tudo. Ricardo e Laura trocaram um olhar, sabendo que, independentemente do que viesse, eles enfrentariam juntos. No dia do transplante, Laura e Ricardo seguraram as mãos de Sofia até o último momento, antes de ela entrar no centro cirúrgico. Você é minha guerreira pequena, disse Ricardo beijando a testa dela. E eu sou sua fada da comida, sempre aqui, completou Laura com um sorriso trêmulo. Sofia sorriu, apertando o ursinho. Vocês vão estar me esperando, né? Ambos assentiram, incapazes de falar. As horas na sala de espera foram uma eternidade, mas quando o Dr. Lucas saiu, com um sorriso cansado, disse: o procedimento foi um sucesso. Ela está estável. Ricardo e Laura se abraçaram, chorando de alívio, enquanto o peso de meses de medo parecia finalmente se dissipar. Meses depois, Sofia corria pelo parque, os cachinhos loiros balançando ao vento, enquanto Laura e Ricardo a observavam, sentados na grama. A recuperação fora longa, mas a menina estava mais forte a cada dia,
e o transplante parecia ter dado a ela uma nova chance. Laura, agora oficialmente parte da família, usava um anel simples que Ricardo lhe dera na noite anterior, uma promessa de um futuro que construiriam juntos. Sabe, Isabel deve estar sorrindo lá de cima, disse Ricardo, segurando a mão de Laura. Ela sorriu, apertando a mão dele. E a Sofia tá sorrindo aqui embaixo. Acho que fizemos um bom trabalho. Eles riram. E quando Sofia correu para se jogar nos braços deles, a família, agora completa, sabia que o amor, como uma boa receita, sempre encontra um jeito de transformar dor em esperança. A brisa de primavera soprava suave no parque, carregando o aroma de grama recém-cortada e o som de risadas infantis. Sofia, agora com 8 anos, corria entre as árvores, sua energia quase palpável, os cachinhos loiros dançando enquanto perseguia uma borboleta. Seus olhos verde-água brilhavam com uma vitalidade que meses atrás parecia um sonho distante. O transplante de medula fora um sucesso, e embora a recuperação ainda exigisse cuidados, as crises de anemia falciforme eram agora uma sombra menos ameaçadora. Laura e Ricardo, sentados em um cobertor xadrez estendido na grama, observavam a menina com uma mistura de alívio e orgulho. Laura segurava uma cesta com lanches caseiros, mini sanduíches de frango com abacate e biscoitos de aveia em forma de estrelas, enquanto Ricardo, com uma camiseta casual que o fazia parecer mais jovem, brincava com um anel simples no dedo dela, um gesto inconsciente que denunciava sua felicidade. Você já parou para pensar que há um ano eu nem sabia ferver água direito? Disse Ricardo, rindo baixo enquanto cortava um pedaço de maçã para Sofia, que se aproximava correndo. Laura sorriu, ajustando o chapéu de palha que protegia seu rosto do sol. E agora olha para você, quase um sous-chefe. Só falta aprender a não queimar as torradas. Ele deu um empurrãozinho brincalhão no ombro dela. Ei, aquela torrada era arte moderna. E, para minha defesa, eu estava distraído, te olhando. Sofia, que chegava ofegante, interrompeu com um gritinho. Vocês estão flertando de novo, eu vi! Ela se jogou no cobertor, roubando um biscoito e rindo. Laura fingiu indignação, bagunçando os cabelos da menina. Você, pequena espiã, devia estar caçando borboletas, não bisbilhotando. O piquenique era uma celebração silenciosa de tudo que haviam conquistado. Após o transplante, Laura se mudara oficialmente para a casa dos Almeida, não como cozinheira, mas como parte da família. O anel que Ricardo lhe dera, numa noite tranquila após a alta de Sofia, não era um pedido de casamento, ainda, mas uma promessa de que construiriam o futuro juntos, passo a passo. Laura continuara seus estudos de nutrição, agora com apoio de Ricardo, que insistira em pagar o restante da faculdade. É um investimento no nosso futuro, dissera ele, e Laura, embora relutante no início, aceitara, sabendo que era mais do que um gesto financeiro. Era confiança no que ela poderia oferecer ao mundo. A rotina da casa mudara para sempre. A cozinha, antes um espaço funcional, tornara-se o coração pulsante da família. Laura e Sofia transformavam cada refeição em uma aventura. Bolinhos de quinoa viravam meteoritos de energia, sopas de legumes eram poções de força, e até os smoothies matinais tinham nomes como Elixir do Arco-Íris. Ricardo, que antes mal entrava na cozinha, agora se arriscava em receitas simples, sob a orientação paciente de Laura. Uma noite, enquanto tentava fazer um molho de tomate caseiro, ele conseguiu derramar metade na própria camisa, o que rendeu gargalhadas intermináveis de Sofia. Papai, você é pior que eu! Exclamou a menina enquanto Laura, rindo, limpava o molho com um pano. É, mas pelo menos ele tenta, disse Laura piscando para Ricardo, cujo sorriso envergonhado escondia um calor que só ela entendia. Mas nem tudo era perfeito. Sofia ainda precisava de check-ups regulares e cada consulta trazia um leve aperto no peito de Ricardo e Laura. O Dr. Lucas, sempre otimista, reforçava que a menina estava em remissão, mas o medo de uma recaída pairava como uma nuvem distante. Laura, com sua determinação inabalável, mantinha a dieta de Sofia impecável, ajustando cada receita para fortalecer o sistema imunológico da menina.
Ela também começara a escrever um caderno de receitas para crianças com condições crônicas, inspirada por Sofia, com o sonho de publicá-lo um dia. Quero que outras famílias saibam que comida pode ser amor e cura, dissera ela a Ricardo, que a apoiava com entusiasmo, já planejando contatos com editoras. Uma tarde, enquanto Sofia desenhava no quintal, Laura e Ricardo sentaram-se na varanda, aproveitando um raro momento a sós. Ele segurava a mão dela, traçando círculos suaves com o polegar. Sabe, Laura, às vezes acho que a Isabel mandou você para nós, disse ele a voz suave. Não para substituir ela, mas para nos mostrar que a vida pode continuar, mesmo depois da dor. Laura sentiu um nó na garganta, mas sorriu. Eu acho que ela tá lá em cima, orgulhosa de você e da Sofia. E quem sabe rindo das suas tentativas na cozinha. Ricardo riu, puxando-a para um abraço. Você mudou tudo, Laura. Não só a Sofia, mas eu. Eu não sabia que podia sentir isso de novo. Ela se aninhou contra ele, o coração cheio. Você também mudou minha vida, Ricardo. Eu vim para cozinhar, mas encontrei uma família. Naquele fim de semana, eles decidiram organizar uma pequena festa para celebrar o aniversário de 8 anos de Sofia, a primeira grande comemoração desde o transplante. Laura planejou tudo com cuidado. Um bolo de chocolate sem açúcar, decorado com frutas frescas em forma de coração, cupcakes de cenoura com glacê natural e uma mesa de comidas mágicas que respeitavam as restrições de Sofia, mas encantariam qualquer criança. Amigos da escola de Sofia, que ela não via há meses por causa da recuperação, foram convidados, e a casa se encheu de risadas e correria. Sofia, vestida com um avental de girassóis que Laura mandara fazer sob medida, era o centro das atenções, distribuindo cupcakes como uma verdadeira chefe. Durante a festa, Ricardo puxou Laura para um canto, longe dos olhares curiosos. Tenho uma coisa para te dar, disse ele, tirando uma caixinha do bolso. Laura arregalou os olhos, o coração disparado. Ricardo, você tá louco? Aqui, no meio da festa? Ele riu, balançando a cabeça. Não é o que você tá pensando, Sainda. Dentro da caixinha havia um pingente de prata em forma de colher, gravado com as palavras Fada da Comida. É para te lembrar que você transformou nossa vida, disse ele, colocando o colar no pescoço dela. Laura, emocionada, o abraçou com força. Você e a Sofia são meu maior presente, sussurrou ela, e eles se beijaram, um momento breve, mas cheio de promessas. Quando a festa terminou, Sofia correu até eles, segurando um desenho. Uma família, de 3 pessoas, ela, Ricardo e Laura, de mãos dadas sob um arco-íris. É pra gente nunca esquecer que somos um time, disse a menina orgulhosa. Ricardo e Laura trocaram um olhar, sabendo que, apesar dos desafios do passado, haviam construído algo inquebrável. A noite terminou com os 3 deitados na grama do quintal, olhando as estrelas, enquanto Sofia apontava para o céu. A mamãe tá ali, né? Cuidando da gente. Ricardo apertou a mão de Laura e ela assentiu. Tá sim, pequena. E ela tá muito feliz com o nosso time. À medida que a primavera dava lugar ao verão, Laura publicou seu caderno de receitas, que se tornou um pequeno sucesso entre famílias com crianças em dietas especiais. Ricardo, inspirado por ela, criou uma fundação para apoiar pesquisas sobre anemia falciforme, com Laura como consultora nutricional. E Sofia, cada dia mais forte, sonhava em ser chefe como Laura, mas também astronauta, para cozinhar nas estrelas. A casa dos Almeida, outrora marcada pela dor, agora transborda de amor, risos e o aroma de pratos que contavam uma história de superação. E no coração de tudo estava Laura, a cozinheira que, com uma panela e um coração gigante, transformara a dor em esperança e uma família partida em um lar completo. O verão trouxe um calor vibrante para São Paulo, tingindo os dias, com tons dourados, e enchendo a casa dos Almeida com uma energia renovada. Sofia, agora com uma saúde mais estável, corria pelo quintal, perseguindo bolhas de sabão que refletiam o sol como pequenos arco-íris. Laura e Ricardo, sentados na varanda, observavam a menina com um misto de gratidão e admiração. O pingente de colher no pescoço de Laura brilhava sob a luz, um lembrete constante do caminho que haviam percorrido juntos.
A casa, antes um refúgio de memórias dolorosas, agora pulsava com vida. A cozinha cheia de aromas, a sala repleta de desenhos de Sofia e o quintal ecoando risadas. Laura, recém-formada em nutrição, estava imersa em um novo projeto: transformar seu caderno de receitas em um livro completo, com o título provisório Comida Mágica. Receitas para crianças extraordinárias. O sucesso inicial do caderno a motivara a expandi-lo, incluindo histórias de superação de famílias como a deles e dicas para tornar a alimentação uma aliada na saúde infantil. Ricardo, orgulhoso, ofereceu apoio logístico e financeiro, conectando Laura com editoras e nutricionistas renomados. Você não está só escrevendo um livro, Laura. Está mudando vidas, disse ele numa noite, enquanto revisavam rascunhos na sala, com Sofia dormindo no quarto ao lado. Laura sorriu, apertando a mão dele. E você me deu a chance de começar isso tudo. Somos um time, lembra? A fundação que Ricardo criara, batizada de Estrelas de Sofia, em homenagem à filha, começava a ganhar forma, com foco em pesquisas sobre anemia falciforme e apoio a famílias de crianças com condições crônicas. A organização já financiava estudos promissores e campanhas de cadastro de doadores de medula. Laura contribuía com workshops de nutrição, ensinando pais a criar pratos saudáveis e atraentes para seus filhos. Em um desses eventos, uma mãe emocionada abraçou Laura, agradecendo por uma receita de smoothie que fizera seu filho comer espinafre pela primeira vez. Você não sabe o que isso significa para nós, disse a mulher com lágrimas nos olhos. Laura, comovida, respondeu: eu sei, sim, porque já vivi isso com a minha pequena heroína. Sofia, cada vez mais confiante, tornava-se a estrela da casa. Na escola, ela liderava um clube de chefes mirins, inspirado por Laura, onde as crianças criavam receitas simples e aprendiam sobre alimentação saudável. Ricardo, que agora equilibrava melhor o trabalho com a vida familiar, aparecia sempre que podia, distribuindo aventais e tirando fotos que enchiam o celular de memórias. Uma tarde, enquanto Sofia apresentava um sanduíche de superpoderes, pão integral com pasta de abacate e cenoura ralada, ela olhou para Laura e Ricardo, que assistiam orgulhosos, e disse: quando crescer, quero ser como vocês dois, fazer comida que cura e ajudar as pessoas. Laura sentiu um calor no peito e Ricardo, disfarçando uma lágrima, sussurrou: ela já é melhor que nós. Mas o momento mais marcante veio em uma noite quente de dezembro, quando Ricardo surpreendeu Laura com uma ideia. Após o jantar, um risoto de abóbora com ervas que Sofia insistiu em ajudar a preparar. Ele levou Laura e Sofia para o quintal, onde lanternas de papel iluminavam o caminho até uma mesa decorada com flores e velas. Sofia, claramente parte do plano, vibrava de excitação, segurando um cartaz que dizia: Laura, você fica para sempre? Antes que Laura pudesse processar, Ricardo se ajoelhou, segurando uma caixinha com um anel de brilhante sutil, mas reluzente. Laura, você entrou na nossa vida com uma panela e um coração que transformaram tudo. Não sei como seria sem você. Quer se casar comigo e fazer parte da nossa família, oficialmente? Sofia pulava ao lado, gritando: diz sim, Laura, diz sim. Laura, com lágrimas escorrendo, riu e chorou ao mesmo tempo. Vocês dois são impossíveis, disse ela, puxando Sofia para um abraço antes de olhar para Ricardo. Sim, claro que sim. Ele colocou o anel no dedo dela. E Sofia se jogou nos braços dos dois, formando um abraço triplo que parecia selar todas as promessas feitas e não ditas. A noite terminou com os três dançando no quintal, ao som de uma música improvisada, que Laura cantava desafinadamente, com Sofia rindo e Ricardo fingindo ser um maestro. Meses depois, o casamento foi uma celebração simples, mas cheia de amor, em um sítio nos arredores de São Paulo. Sofia, como dama de honra, carregava um cesto de pétalas e biscoitos em forma de coração, distribuindo-os com um sorriso radiante. A mãe de Laura, orgulhosa, chorou durante toda a cerimônia, enquanto amigos da escola de Sofia e colegas da fundação enchiam o lugar de alegria. O bolo, claro, foi feito por Laura e Sofia, uma obra-prima de chocolate amargo e frutas frescas que Ricardo declarou ser o melhor do universo,
mas só porque foi feito por minhas duas chefes. O livro de Laura foi lançado no mesmo mês, com uma dedicatória que dizia: para Sofia, minha inspiração, e Ricardo, meu porto seguro, que a comida sempre nos una. As vendas superaram as expectativas, e Laura começou a ser convidada para palestras e programas de TV, onde falava sobre nutrição com a mesma paixão que usava na cozinha dos Almeida. Ricardo, por sua vez, reduziu suas horas no escritório, priorizando a família e a fundação, que já ajudava dezenas de crianças com tratamentos e suporte emocional. Numa noite tranquila, enquanto Sofia dormia com seu ursinho, Laura e Ricardo sentaram-se na varanda, agora decorada com fotos da família, antigas com Isabel e novas com os três. Você já pensou em como tudo mudou em tão pouco tempo? Perguntou Laura, aninhada contra ele. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Pensei sim, que às vezes acho que foi a Isabel lá de cima que te trouxe para nós. Ela sabia que precisávamos de uma fada da comida. Laura riu, apertando a mão dele. E eu precisava de vocês para me lembrar que o amor é o melhor ingrediente. Enquanto as estrelas brilhavam no céu, a casa dos Almeida, agora um lar completo, ressoava com a promessa de um futuro cheio de sabores, risadas e amor. Sofia sonhava com aventuras culinárias e voos espaciais, enquanto Laura e Ricardo construíam dia após dia uma história que provava que, mesmo nas piores tempestades, o amor e uma boa receita podem transformar tudo. O outono tingiu São Paulo, com tons de laranja e dourado, e a casa dos Almeida vibrava com uma energia que misturava rotina e novidade. Sofia, agora com 9 anos, estava mais forte do que nunca, correndo pelo quintal com um aventalzinho novo, estampado com estrelas, enquanto tentava ensinar o cachorro recém-adotado, um vira-lata chamado Biscoito, a ajudar na horta que Laura plantara. Laura, agora oficialmente Laura Almeida, equilibrava sua vida entre a família, a Fundação Estrelas de Sofia e a crescente fama de seu livro Comida Mágica, Receitas para Crianças Extraordinárias, que já estava na 2ª edição e inspirava famílias pelo Brasil. Ricardo, por sua vez, encontrara um novo propósito na fundação, liderando iniciativas que financiavam tratamentos e conscientizavam sobre doenças raras, enquanto descobria com Laura o prazer de ser um pai mais presente. A horta, uma ideia de Laura, era o novo orgulho da família. Sofia adorava cavar a terra para plantar manjericão, tomatinhos e rúcula, que ela chamava de folhas de foguete. Quando crescer, vou fazer uma pizza com tudo isso, declarava com terra nas bochechas e um sorriso que iluminava o quintal. Laura, ajoelhada ao lado dela, ria. Pizza de foguete? Isso vai ser um sucesso no seu clube de chefes. Ricardo, que às vezes se juntava com mangas arregaçadas, tentava acompanhar, mas acabava sendo alvo das brincadeiras de Sofia. Papai, você plantou o manjericão de cabeça para baixo, exclamou ela certa tarde, enquanto Laura tentava conter o riso. É uma técnica moderna, pequena, retrucou Ricardo, fingindo indignação, antes de todos caírem na gargalhada. A Fundação Estrelas de Sofia crescia rapidamente. Laura e Ricardo organizaram um grande evento beneficente, uma feira gastronômica chamada Sabores da Esperança, onde chefes renomados e famílias de crianças com condições crônicas se uniam para arrecadar fundos. Laura coordenava a parte nutricional, ensinando receitas saudáveis em oficinas lotadas, enquanto Sofia, com seu carisma natural, apresentava um show de culinária com Laura, fazendo bolinhos de quinoa que encantaram a todos. Ricardo, no palco, emocionou a plateia ao contar a história de Sofia e como Laura transformara suas vidas. Esta fundação não é só sobre cura, é sobre amor, disse ele, olhando para Laura, que corou sob os aplausos. O evento arrecadou fundos suficientes para financiar tratamentos para dezenas de crianças, e a mídia destacou Laura como uma heroína da nutrição, algo que ela aceitava com humildade, sempre redirecionando o crédito para Sofia. Mas a vida, como sempre, trouxe desafios. Uma manhã, durante um check-up de rotina, o Dr. Lucas notou uma leve alteração nos exames de Sofia. Não é alarmante,
explicou ele, com seu tom calmo, mas firme. Pode ser só uma flutuação, mas vamos monitorar de perto por algumas semanas. Ricardo e Laura trocaram um olhar preocupado, o eco de velhos medos ressurgindo. No carro, a caminho de casa, Sofia, percebendo a tensão, segurou a mão de Laura. Tá tudo bem, né? Porque eu tenho vocês e o biscoito. Laura sorriu, apertando a mãozinha dela. Tá tudo bem, pequena, somos um time imbatível, lembra? Ricardo, dirigindo, respirou fundo, grato pela força de Laura. Sempre imbatível, murmurou ele mais para si mesmo. Naquela noite, após Sofia dormir, Laura e Ricardo sentaram-se na cozinha, agora o santuário da família, com uma xícara de chá de camomila. Às vezes, sinto que o medo nunca vai embora. De verdade, confessou Ricardo, a voz baixa. Laura tocou a mão dele, o anel de casamento brilhando sob a luz suave. O medo faz parte, Ricardo, mas ele não é maior que nós. Olha tudo que conquistamos, a Sofia correndo, a fundação ajudando tantas crianças, nós dois aqui, juntos. Ele sorriu, puxando-a para um abraço. Você sempre sabe o que dizer. Como eu tive tanta sorte. Laura riu, aninhando-se contra ele. Foi o café que derrubei no seu escritório, melhor acidente da minha vida. Dias depois, Laura recebeu uma ligação inesperada. Uma grande editora internacional queria traduzir Comida Mágica para o inglês e distribuí-lo globalmente. A notícia veio com um convite para uma turnê de palestras nos Estados Unidos, algo que a deixou dividida. É uma chance incrível, Laura, disse Ricardo orgulhoso enquanto jantavam. Mas eu não quero ficar tão longe de vocês, respondeu ela olhando para Sofia, que desenhava uma pizza de foguete na mesa. Sofia, sempre sábia, interveio. Você pode ir, Laura. Eu e o papai vamos te esperar. E o biscoito também. Ricardo riu, mas segurou a mão de Laura. Ela tá certa. Vamos estar aqui e você vai levar nosso time pro mundo. Laura aceitou o desafio, mas com uma condição, que Sofia e Ricardo a acompanhassem em parte da turnê. Assim, semanas depois, a família desembarcou em Nova York, onde Laura deu uma palestra emocionante sobre nutrição e esperança, com Sofia roubando a cena, ao subir ao palco com seu avental de estrelas e contar como "Minha mamãe Laura faz comida, mágica que me deixa forte". Ricardo, na plateia, aplaudiu com lágrimas nos olhos enquanto Laura, corando, abraçava Sofia. A turnê foi um sucesso e o livro de Laura tornou-se referência em hospitais e escolas, ajudando famílias a transformar desafios em momentos de união. De volta a São Paulo, a vida seguiu com novos sabores. Sofia, agora sonhando em ser chefe e astronauta, começou a criar suas próprias receitas, como um smoothie de galáxia, que misturava mirtilos e iogurte. Laura e Ricardo, mais apaixonados a cada dia, planejavam uma viagem ao Nordeste brasileiro para mostrar a Sofia as praias e ensinar a ela sobre os sabores locais. A fundação crescia, com planos de abrir uma clínica gratuita para crianças com doenças raras, e Laura já trabalhava em um segundo livro, desta vez com receitas inspiradas nas histórias de outras crianças que conheceu. Numa noite tranquila, enquanto a família preparava um jantar especial, um ensopado de lentilha com ervas da horta, Sofia olhou para Laura e Ricardo e disse: "Vocês são meus heróis, sabia? Porque me salvaram com amor e comida." Laura, com lágrimas nos olhos, abraçou a menina enquanto Ricardo completava o abraço. "E você é nosso sol, pequena", disse ele. Sob o céu estrelado, com um biscoito latindo ao fundo, a família Almeida sabia que, independentemente dos desafios, o amor e os sabores que compartilhavam sempre os guiariam. E em algum lugar, Isabel sorria, sabendo que sua filha encontrara um lar cheio de luz, calor e receitas que curavam mais do que o corpo. Curavam a alma.